Tempestade em Guerra hoje falará do general Heinz Guderian, um ícone dos tanques alemães, ou Panzers, também conhecido como pai da Blitzkrieg. Quem foi esse homem? Qual é a sua história? E o que ele desempenhou como general de tanques pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial? Heinz Guderian nasceu em Kulm, Alemanha, em 17 de junho de 1888. Era filho do oficial prussiano Friedrich Guderian e de sua esposa Clara. Ele se juntou ao exército alemão e foi comissionado no Jägerbataillon Nr. 10, em 1908, onde se tornou um especialista em comunicações. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial e depois foi membro do grupo de ex-militares da Primeira Guerra Mundial, conhecidos como Freikorps. Os ancestrais de Heinz Guderian viveram a oeste de Bromberg desde o século XVIII como proprietários de terras e principalmente advogados. O elemento militar entrou na família através do parentesco com os generais prussianos. O pai de Heinz detinha o cargo de tenente-general. A mãe era filha de Kirchhoff, dono de uma mansão no distrito de Kulm. Heinz cresceu com seu irmão em uma atmosfera harmoniosa. Ele passou no Abitur, que era um exame de conclusão do ensino médio, no Instituto de Cadetes de Berlim. Como tenente, em 1913, casou-se com Margarete, filha do posterior cirurgião-geral Dr. Gunner. No mesmo ano, foi o participante mais jovem a ingressar na Academia de Guerra, na qual foram admitidos apenas cerca de 1/5 dos inscritos. Essa formação de Estado-Maior só pôde ser concluída durante a Primeira Guerra Mundial. Guderian havia se tornado nesse tempo como oficial de rádio no Telegrafenbataillon Nr. 3. Na eclosão da Primeira Guerra Mundial, Heinz foi comandado para a Academia de Guerra em Berlim para treinamento de pessoal, porque ele mostrou grande perspectiva. Em novembro de 1914, ele foi promovido a primeiro-tenente e apenas um ano depois a capitão. Na guerra, Guderian teve várias atribuições e viu muitos campos de batalha na frente ocidental, o desastre no Marne e o massacre de Verdun, embora ele nunca tenha comandado uma unidade de combate. No entanto, ele foi premiado com a Cruz de Ferro de segunda e primeira classe, porque na Funkenstation tinha às vezes contato com o inimigo e, portanto, teve que lutar para sair. No início de 1918, ele foi testado no Sedan-Liège, onde mostrou a capacidade de resolver problemas táticos com ações incomuns, o que impressionou seus instrutores. Ele recebeu a aprovação do Estado-Maior do Alto Comando do Exército, no caso a Reichswehr, sem contar que ele era o oficial de Estado-Maior mais jovem. Depois da guerra, ele ainda continuou na Reichswehr, que, obviamente, foi reduzido para 100.000 homens, devido ao Tratado de Versalhes. Apenas os melhores foram chamados, e Guderian, obviamente, era um deles. Guderian começou a escrever artigos sobre motorização e foi ordenado a liderar várias Kraftfahrzeuge-Abteilungen, no caso, unidades motorizadas. Essas eram apenas unidades de suprimentos equipadas com caminhões e motocicletas. Durante os anos seguintes de treinamento, participou de tarefas de transporte na Zweite Division, em Stettin, em Berlim. Guderian estudou a guerra móvel. Aos seus olhos, a única possibilidade de sucesso para um pequeno exército. Então, como chefe de inspeção das tropas de transporte, ele e seu Estado-Maior planejaram grandes formações independentes de tanques. Em 1927, ele foi promovido ao posto de major. O tempo todo, ele tentava obter todo o material disponível sobre guerra motorizada. Ele falava francês e inglês fluentemente e traduziu as obras do capitão Leeuwenhoek e do major-general J.F.C. Fuller. Quando ele equipou alguns de seus caminhões com torres de madeira armadas com armas e os manobrou com sucesso pelo campo de batalha como unidade de combate, isso foi inicialmente proibido por seus superiores. Em 1929, Guderian viajou para a Suécia, onde visitou um batalhão de tanques equipado com versões suecas construídas do Leister Kampfwagen 2, que já falamos brevemente no canal. Ele também visitou a instalação secreta de testes de tanques em Kazan, na Rússia. Naquela época, a Alemanha não tinha permissão para desenvolver tanques. E foi lá que ele conheceu alguns dos oficiais russos, que mais tarde, obviamente, se tornariam seus inimigos mortais. Naquela época, Guderian estava no comando do Truppenamt Abwehr Heerestransport, no caso, inspeção e comando para todas as unidades de transporte motorizadas. Além disso, Heinz também foi professor de tática em Berlim, no caso, táticas para unidades de transporte motorizadas. Em fevereiro de 1931,
Guderian foi promovido a tenente-coronel e 2 anos depois a coronel. Incansavelmente, Guderian escreveu artigos sobre guerra blindada e motorizada e ajudou com problemas técnicos quando os primeiros tanques foram construídos. Depois que Adolf Hitler assumiu o poder, ele visitou uma manobra e viu alguns dos pequenos Panzerkampfwagen I de Guderian correndo pelo campo de batalha. Obviamente, o Führer alemão ficou em êxtase, ignorando oficialmente o Tratado de Versalhes e instalando o recrutamento. Hitler autorizou a criação de 3 divisões Panzer. Guderian, que tinha na época um ótimo relacionamento com Führer, foi nomeado a comandante da Zweite Panzerdivision e logo depois foi promovido a major-general, ou Generalmajor. Não mais do que 1 ano e meio depois, ele foi promovido a tenente-general e recebeu o comando da 16. Army Corps. Em 1937, Guderian lançou seu livro Achtung Panzer. Ele liderou o Anschluss em 1938 na Áustria e a invasão dos Sudetos na Tchecoslováquia. Apenas 10 meses depois, Heinz foi promovido a general pleno, ou seja, General de Panzertruppen, e recebeu sua tarefa mais importante, que bem pode ter mudado a história. Ele se tornou chefe de Schnelltruppen, no caso, chefe das tropas rápidas. Isso significava que ele era responsável pelo recrutamento, treinamento, táticas e técnicas de todas as unidades motorizadas e blindadas da Wehrmacht, com exceção dos canhões de assalto de infantaria rastreados. Agora, ele era capaz de trazer todo o peso da sua personalidade, conhecimento único e vasto e classificação para fazer das divisões Panzer alemãs um instrumento incrível que elas se tornariam na guerra. Na invasão da Polônia, Guderian comandou o 19. Army Corps e foi condecorado com a Cruz de Ferro de 2ª e 1ª classe novamente, seguida pela Cruz de Cavaleiro. Quando a Alemanha atacou a França, Guderian fez a verdadeira Blitzkrieg, se tornar ao desobedecer constantemente as ordens de seus superiores e dirigir implacavelmente até onde seus homens e tanques podiam ir, causando estragos muito além da linha de frente esperada, cortando comunicações, levando equipes francesas como prisioneiros que pensavam que os alemães ainda estavam no lado ocidental do rio Musa, e assim deixando suas próprias tropas sem comando. A decapitação das unidades francesas ao invadir suas instalações de comando foi crucial para vencer a guerra no Oeste. A derrota do exército francês não foi completada pela superioridade do armamento de tanques alemão. Apenas um dos tanques alemães, o Panzerkampfwagen IV, armado com canhão de 75 mm, era páreo para o tanque pesado francês Char B, enquanto o Panzerkampfwagen I, o Panzerkampfwagen II e o Panzerkampfwagen III eram muito inferiores e superados. Havia outras razões, como o fato de que cada tanque alemão tinha um sistema de comunicação sem fio, que os Panzers eram rápidos e fáceis de manter. Eles foram colocados em ação como unidades inteiras independentes e não foram anexados às unidades de infantaria. E por último, mas não menos importante, eles estavam no nível do exército e abaixo, comandados por oficiais que eram frequentemente treinados ou comandados pelo próprio criador da Panzerwaffe, Heinz Guderian. Depois de chegar ao Canal da Mancha, o Panzergruppe Guderian foi criado e empurrado para o interior da França, cortando a gigante linha Maginot. Desde então, cada unidade que serviu no Panzertruppe Guderian usava um grande G em cada tanque, caminhão ou motocicleta. Antes da invasão da Rússia, Guderian foi promovido a Generaloberst, que seria coronel-general, um passo para Feldmarschall. Ele também era comandante do Panzergruppe II, mais tarde Exército Panzer II. Nos primeiros estágios da invasão, Guderian ganhou as folhas de carvalho para a Cruz de Cavaleiro, por causa de problemas permanentes com seu superior, Feldmarschall von Kluge, que sempre tentou parar sua investida e por ter retomado suas unidades de uma posição perigosa contra ordens. Sendo assim, ele foi dispensado do seu comando. Em fevereiro de 1943, após Stalingrado, Guderian foi chamado de volta como Generalinspekteur de Panzertruppe, novamente responsável pela modernização das tropas blindadas. Ele rapidamente formou um bom relacionamento com Albert Speer, o ministro do Armamento e Munição, e ambos foram capazes de aumentar drasticamente a taxa de construção de Panzers por mês. Também muitas correções nos Panzers foram feitas pessoalmente por Guderian, que viajou incansavelmente por fábricas e campos de tiro. Guderian
lutou pela decisão de não interromper a produção do Panzerkampfwagen IV, embora muitos tanques russos superassem esse modelo naquele momento. O Panzerkampfwagen IV era muito mais confiável do que o Panzer V Panther e o Panzer VI Tiger. Os soldados podiam lidar com ele dormindo e ele estava disponível e produzido em grande número. Após o assassinato fracassado do Führer, Adolf Hitler, em julho de 1944, Guderian foi nomeada chefe do Estado-Maior da Wehrmacht. É claro que depois de uma discussão acalorada com o Führer, ele foi demitido de seu novo cargo em março de 1945. E em 10 de maio de 1945, Guderian foi capturado pelo exército dos Estados Unidos. Enquanto foi prisioneiro de guerra até 1948, e durante os poucos anos que permaneceu preso, foi um escritor militar muito ativo e também escreveu sua segunda grande obra, Memórias de um Soldado. Ele era certamente um soldado talentoso, mas também um cidadão responsável. Ele arriscou a vida, por exemplo, tentando pôr fim à guerra mais cedo, salvando vários oficiais da execução após a tentativa de assassinato e representando sem reservas as suas convicções ao ditador. É fato que os russos queriam acusá-lo de crimes de guerra, porém os aliados ocidentais não obedeceram. Em 1946, Heinz foi preso em Allendorf e Neustadt, que fica no estado de Hessen. No ano de 1948 ele foi libertado. Nos anos seguintes ele publicou suas lembranças e alguns outros trabalhos e artigos. Ele morreu em 14 de maio de 1954, em Schwangau bei Fussen, na Alemanha Ocidental, exatamente 14 anos após seu avanço decisivo sobre o Mus, em Sedan. A conclusão que chegamos é que Heinz Guderian foi um grande estrategista militar, fez feitos que são admiráveis por muitas pessoas nos dias atuais. No próximo episódio falaremos do Marechal Georg Zhukov. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, dê um like para a plataforma recomendar a outras pessoas e se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.